No coração do deserto de Karakum, em um dos países mais fechados e desconhecidos do mundo, há uma chama que nunca se apaga. Um buraco flamejante que arde há mais de 50 anos, como se fosse uma janela aberta para o submundo. Quem se aproxima sente o calor denso, ouve o som das labaredas rugindo como se respirassem, e enxerga um cenário tão surreal que muitos passaram a chamá-lo de As Portas do Inferno. Esse lugar realmente existe. Localizado no Turcomenistão, um país da Ásia Central quase isolado do restante do mundo, a cratera de Darvaza é uma das formações mais estranhas, hipnotizantes e ao mesmo tempo assustadoras que a humanidade já testemunhou. Mas o que exatamente é esse buraco flamejante no meio do deserto? E por que ele continua queimando depois de tantas décadas? Tudo começou em 1971, ainda durante o período da União Soviética. Equipes soviéticas de geólogos estavam em busca de reservas de gás natural em pleno deserto de Karakum. A região é rica nesse recurso, e os soviéticos sabiam disso. Eles montaram acampamentos, instalaram equipamentos e começaram a perfurar. Mas algo deu muito errado. Quando uma das sondas perfurou o solo, uma enorme câmara subterrânea de gás foi atingida e o chão literalmente cedeu. Um colapso formou uma cratera de cerca de 70 metros de diâmetro e 30 metros de profundidade. A pressão e a instabilidade do solo fizeram com que o local se tornasse um perigo iminente. Diante do risco de que o gás metano se espalhasse pela atmosfera e causasse problemas de saúde à população local, ou mesmo desencadeasse explosões, os cientistas tomaram uma decisão arriscada: incendiar o buraco. A ideia era queimar o gás natural em poucos dias, eliminando o perigo. No entanto, a quantidade de combustível subterrâneo foi muito maior do que o previsto. O fogo, que deveria durar apenas algumas semanas, nunca se apagou. 5 décadas se passaram. Governos caíram, fronteiras mudaram. O mundo girou, mas a cratera de Darvaza segue queimando noite e dia, sem descanso. O céu acima dela brilha com uma tonalidade alaranjada durante a noite, e mesmo durante o dia é possível ver a fumaça e o calor dançando sobre sua abertura. É uma visão tão impressionante que atrai exploradores, cientistas e turistas do mundo todo, mesmo diante da dificuldade de entrar no Turcomenistão. Apesar de parecer algo sobrenatural, a explicação para o fogo eterno de Darvaza é puramente científica. O subsolo da região possui enormes bolsões de gás metano. O fogo consome esse gás, mas a quantidade parece ser praticamente inesgotável. Por décadas, especialistas especularam que ele acabaria. Mas isso não aconteceu. Na verdade, ninguém sabe ao certo quando a chama vai se apagar. Ou se vai, algum dia. O mais intrigante é que durante anos, o governo do Turcomenistão sequer admitia oficialmente a existência da cratera. O local não era divulgado em mapas, nem mencionado em discursos públicos. Apenas nos anos 2000 é que ela começou a ser reconhecida como um ponto turístico não oficial. E mesmo assim, a visita até lá é cercada de dificuldades e exige permissões especiais. O país é extremamente fechado, com regras rígidas de entrada e pouca transparência nas informações divulgadas ao exterior. A cidade mais próxima é Ashgabat, capital do país, localizada a cerca de 260 quilômetros da cratera. Para chegar até ela, é necessário cruzar um longo trecho do deserto de Karakum, um dos mais áridos e inóspitos da Terra. O calor extremo, a ausência de sinal de celular e a falta de infraestrutura tornam a jornada até Darvaza um verdadeiro desafio. Mas aqueles que chegam até lá afirmam que a visão da cratera à noite é uma das experiências mais impactantes de suas vidas. O nome Porta do Inferno não surgiu por acaso. À noite, as chamas iluminam a escuridão absoluta do deserto,
e a cratera se transforma em uma boca incandescente que parece engolir o próprio solo. O cheiro do gás queimando é forte e o som constante do fogo provoca uma sensação de inquietação. Muitos dizem que é como se o lugar tivesse vida própria. Em 2010, o então presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, ordenou que cientistas encontrassem uma maneira de extinguir as chamas. A ideia era selar a cratera e permitir o uso do gás para fins comerciais. No entanto, a missão revelou-se mais complicada do que se imaginava. Qualquer tentativa de selar o buraco poderia liberar uma quantidade perigosa de metano, com risco de explosões ou contaminação da atmosfera. Desde então, o fogo segue aceso, como se desafiasse qualquer tentativa humana de ser contido. Há ainda quem veja o local como um símbolo, um lembrete de como a intervenção humana na natureza pode sair do controle. A cratera não foi criada por fenômenos naturais, mas sim por um erro de cálculo, por uma decisão arriscada de engenheiros tentando dominar o subsolo. E esse erro resultou em um incêndio que já dura mais de meio século. Com o passar dos anos, Darvaza deixou de ser apenas uma curiosidade geológica e se tornou palco de inúmeras lendas e teorias. Alguns moradores locais acreditam que o buraco é realmente uma entrada para o submundo. Há relatos de pessoas que ouviram sons estranhos vindos do fundo da cratera, como se fossem gritos abafados ou vozes distantes. Outros afirmam que certos equipamentos eletrônicos falham quando estão próximos do local, como se alguma energia incomum interferisse neles. Inclusive, relatos de viajantes descrevem o local como sobrenaturalmente hipnotizante. Um turista canadense afirmou que ficou horas sentado à beira da cratera, apenas observando as chamas dançarem no escuro, sentindo uma mistura de temor e fascínio, como se estivesse diante de algo sagrado ou profano. Cientistas que estudaram o local também destacam que a composição do gás e a forma como ele é liberado criam padrões únicos de combustão. As chamas mudam de intensidade e formato conforme o vento e a pressão atmosférica, gerando um espetáculo visual que nunca se repete da mesma forma. Hoje, apesar de o turismo no Turcomenistão ser bastante controlado, a cratera é, de longe, o ponto mais famoso do país. Guias locais organizam excursões pelo deserto até Darvaza, mas não sem antes advertirem os visitantes sobre os perigos, o calor escaldante, a ausência de socorro em caso de emergência e o risco de se aproximar demais da borda instável da cratera. Para alguns, visitar Darvaza é uma forma de se conectar com os limites do desconhecido. Para outros, é uma advertência viva sobre o que acontece quando tentamos manipular forças que mal compreendemos. Há quem diga que o fogo de Darvaza arde não apenas por causa do gás, mas porque carrega consigo a lembrança de um erro que não pode ser apagado. E até hoje, a cratera continua a arder. E ninguém sabe até quando. Talvez por mais 50 anos, talvez por toda a eternidade. Um lembrete ardente, incandescente, de que há forças debaixo da terra que o ser humano ainda não compreende por completo. E que, às vezes, brincar com essas forças pode abrir as portas para algo que não se pode mais fechar. Se você gosta de histórias como essa, inscreva-se no canal e curta o vídeo para não perder os próximos mistérios do nosso mundo.